Oi, gente, dando minha cara aqui, né, mostrando a cara lavada aqui. Tô com um pouco de dor de cabeça, mas eu resolvi virar a câmera para conversar, enquanto eu tô dobrando aqui umas caixinhas. E eu quero conversar sobre um comentário que eu recebi em um dos vídeos, em um dos meus vídeos, de uma Ieda, o nome dela. E a Ieda perguntou sobre se eu já consigo ganhar uma boa renda com a papelaria, né? Como vocês sabem, eu tenho vontade, né, de iniciar a vender personalizados na Shopee, mas por conta da minha correria e tudo, eu ainda não consegui me organizar quanto a isso. Eu respondi para ela que sim. Agora sim, essa questão de valor, desculpa, gente, essa questão de valores, de ganhos, talvez o valor que eu ganho e que eu considero como boa não é o que ela considera para ela, para a realidade dela. Então, assim como para ela, para todos, né? Para todo mundo. Então, o que é ganhar bem, o que é ganhar muito, a gente precisa ser realista. Essa questão da papelaria e de qualquer outro segmento que você venha empreender, não é só a questão de ganhar bem ou de já estar tirando um bom dinheiro. É a questão de viver o processo, né? Eu respondi para ela que eu ainda trabalho fora, que essa não é a minha renda principal, mas é algo que eu trabalho há muito tempo e tudo que eu vier a fazer vai ser por conta da minha papelaria, né? Eu tenho um propósito na minha vida, um desejo, e a minha empresa é algo que tá no meu dia a dia, nos meus sonhos, entendeu? E eu tento trazer para minha realidade. E o que eu queria dizer sobre isso? Não vou falar, claro, de valores aqui. O que eu quero falar é sobre resiliência, sobre você ter certeza, entendeu? Porque eu vejo muitas pessoas querendo entrar num ramo, seja qualquer ramo, mas querendo empreender porque vê na mente dela, na concepção dela, a pessoa ganha muito dinheiro com o que faz. Aí ela vai e quer entrar naquele ramo, naquele segmento, por conta do que ela imaginou, do que ela fantasiou, né, para a situação. Na mentalidade dela, no pensamento dela, aquela pessoa, aquele negócio ali dá dinheiro, então eu vou entrar. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Existe um processo por trás, existe um percurso, um caminho que nem todo mundo quer seguir. A verdade é essa. E eu digo isso porque muitas pessoas, eu acho que não sou eu que vejo, muita gente desapega de coisas. Gente, para conquistar qualquer equipamento que eu tenho hoje aqui, foi muito suado. Hoje, nesse vídeo ainda não é um vídeo que eu vou contar sobre como eu iniciei e tudo que eu vivi. Mas assim, o que a gente mostra aqui, pelo menos o que eu mostro aqui no meu canal, o que eu comecei a compartilhar aqui, é muito pouco diante de tudo que eu vivo por trás das câmeras. Nos bastidores é que a gente passa por dores que a gente não tem necessidade de compartilhar muitas vezes. E
eu sou muito grata a Deus, e quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu evoluí. Mas no momento em que eu passei por determinadas situações para chegar até aqui, gente, tem momentos que é tão doído que você pensa que você não vai conseguir manter, sabe? Que você não vai continuar. E eu, nesse tempo meu, até chegar hoje aqui, eu abri mão de muita coisa. Voltei. Então, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que ser muito forte em determinadas situações que eu passei. E que ninguém tá livre ainda de passar. Inclusive, tem situações na vida da gente e de quem empreende que é tão desafiador, mas quem tá de fora não enxerga. Porque as pessoas só querem enxergar o lado bom. E o que eu quero dizer com isso? Que se você quiser entrar pro ramo da papelaria, você tem que analisar, não é só essa questão de se você vai ganhar bem ou se você não vai ganhar o suficiente, principalmente no início, né? Que se você ainda não trabalha, se você vai iniciar, você ainda tem que fazer nome, você ainda tem que conquistar um público, uma rede de clientes que goste do seu trabalho, que te indique, que volte a comprar de você. Então, tudo é um processo, e esse processo é que nem todo mundo quer passar. As pessoas acham que porque a gente vem aqui nos vídeos e faz tipo, você vai grava um produto saindo, aí você dá o corte, aí você pega outro produto saindo, aí grava. Mas, gente, por exemplo, eu iniciei esse vídeo domingo, então é uma semana, sabe? Não é que todos os dias essa quantidade de produtos que eu mostro é num dia, não é isso. E tem meses, por exemplo, o mês passado, claro que eu tive pedido e tudo, mas foi fraco, entendeu? Então você tem que estar preparada para esse tipo de coisa. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu não tenho como trabalhar fora, eu não estou conseguindo um emprego. E eu queria começar a trabalhar com algo. Então você tem que começar a pesquisar. Essa plataforma aqui, gente, o YouTube, ela é uma escola, sabe? Tem tanta gente compartilhando do seu conhecimento de forma tão bondosa. Eu falo assim, bondosa mesmo, porque tem pessoas que entregam tanto conteúdo de graça que em um curso que você paga, de fato você não tem. Às vezes a pessoa tem uma didática tão maravilhosa e ela consegue entregar tanto num vídeo gratuito. Eu tô parecendo vendedora de curso, né? Eu não sou, viu? Não vendo, nunca fiz, nem tenho dom para ensinar. Porque tem pessoas que têm uma facilidade para uma didática para ensinar, né? Eu não tenho isso. Então, assim, mas o que eu tô falando é que quando eu iniciei a trabalhar com a papelaria personalizada para festa, foi uma pessoa falando para mim que eu tava deixando de ganhar dinheiro porque me via fazendo isso, só que eu não me enxergava fazendo isso. Eu trabalhava com outro tipo de coisa que ainda hoje eu faço, que são os talões, cartões de visita. Gente, eu ia pra rua e ainda hoje vou, se necessário for. Eu não vou mais assim como eu ia antes, porque eu trabalho fora. Mas se fosse para eu viver hoje 100% disso aqui, eu não ia poder ficar só esperando que uma venda aparecesse, que um cliente me indicasse para alguém. Não, eu não ia ter condições de fazer isso, porque minha realidade é algo que
não me sustentaria viver, por exemplo, com a renda atual só da papelaria. Eu não sei se é porque eu não vivo 100% ainda daqui, então isso também contribui, porque às vezes eu demoro para entregar um pedido. Festa não, que a gente tem data, então festa eu passo noite sem dormir, mas eu cumpro com a data. Mas um talão de contrato, um talão de recibo, às vezes acontece de eu atrasar um pedido, entendeu? E isso não é legal para uma empresa, seja ela online, que é pior, né? Porque você recebe uma punição que chega até a impossibilitar você de atuar naquela plataforma. Mas aqui no off, digamos assim, você ainda pode se dar o luxo de atrasar, né? Um dia, 3 dias, uma semana, mas isso acontece, eu sei que é por conta do meu tempo, que é limitado, mas eu tenho eu me esforço demais, gente. Tem momentos que eu viro à noite trabalhando. Eu vou trabalhar pela manhã, chego do trabalho de CLT, aí trabalho a noite toda, pensando eu que agora não, que eu tô com a corta e vinco, mas quando eu tava só com a silhuete, que demora muito para cortar, eu tinha que virar à noite, porque eu achava que eu ia conseguir cortar uma festa e entregar, e eu não conseguia. Então, até eu finalizar toda a festa, embalar tudo para poder deixar pronto, às vezes não dava nem para eu tirar um cochilo de meia hora. Eu tinha que tomar meu banho, engolir algo, sabe, bem rápido, um café, e trabalhar com as pernas inchadas, os pés inchados, sabe, com sono mesmo, muito cansada, fadigada mesmo. Mas as pessoas não tendem a não olhar esse lado, esse lado que custa pra gente muito. Elas tendem a olhar assim, o resultado final. Eu acho que dá dinheiro, vou pra ali. Não vá assim. Papelaria é coisa séria, sabe? Não é só papel como acham, como dizem. Então, uma coisa para você ter certeza, se é para você esse ramo de papelaria, é você assistir bastante vídeos sobre os produtos que você poderá desenvolver com o papel, para você se identificar, se encontrar. Sabe que quando seu coração esquentar, que você sentir que é aquilo mesmo, você vai perceber. Ou pode ser pro lado de festa, ou pode ser pro lado de encadernação. Você tem que assistir conteúdo diversos no início para você se encontrar. E no início você pode até fazer de tudo mesmo, para você começar a sentir, a vivenciar, e aí você vai começar a ser mais seletiva, você vai começar a ter mais... na vivência, você vai tendo a certeza do que você quer, qual o lado que você quer. E que se for tudo, e que seja tudo. Se você se identificar com tudo, ótimo, ótimo. Vai, começa, se especializa em um, já vai agregando outro, enfim. Mas o que eu quero dizer é que não entre na papelaria achando que você vai ganhar muito dinheiro, ou que você vai ganhar logo, de imediato. E pode acontecer também, né? Depende, pode acontecer que talvez o seu tempo não seja o mesmo que eu levei, né? Enfim, o que eu queria dizer é que tem pessoas que compram, investem sem nem ter provado, pelo menos, vivenciado algo para ter certeza se era aquilo mesmo que queria, e acaba desistindo no meio do caminho, porque às vezes, o que eu falei no início, quer entrar no ramo porque vê alguém com muita movimentação e acha que a pessoa está ganhando muito dinheiro, que aquilo dá muito dinheiro. Mas não é assim, gente. Tudo tem um preço a se pagar. E nem todo mundo quer caminhar, quer passar por aquele percurso. Você tá entendendo? A pessoa já quer chegar lá no resultado final, que aquela pessoa ali que ela tá acompanhando
já chegou. Mas e até lá, até ela ter chegado nesse patamar de hoje? Você estudou toda a história da pessoa? Você viu desde o início? Será que você conhece de fato a história da pessoa? O que ela teve que passar? O que ela teve que percorrer? Porque, gente, eu vou lhe dizer, a minha história não foi fácil, sabe? Não foi. Mas eu consegui me manter até esse momento, e é algo que eu tenho uma certeza tão grande dentro de mim, que é algo que eu quero pra mim, que eu não cogito de forma alguma desistir, entendeu? Pensar em fazer outras coisas, não. Quando eu falo que trabalho fora, é uma questão de necessidade pessoal, sabe? Cada um sabe de si. Então, no desejo de viver 100% do meu ateliê, do meu trabalho aqui, da minha empresa, meu Deus do céu, eu sonho todos os dias. Mas eu ainda não me sinto segura para fazer isso, sabe? Mas desejo diariamente que isso um dia aconteça, que aconteça o quanto antes. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto eu não me sentir segura 100%, e isso talvez seja por crenças, entendeu? Que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que curar. Mas são situações que a gente vem carregando nas costas e que é muito difícil da gente largar e andar sem elas. Então, o que eu posso dizer para quem acha ou quem quer iniciar nesse ramo da gente aqui, nesse ramo que eu estou, e vem por conta do dinheiro, não venha por conta do dinheiro, porque se você vier por conta do dinheiro, você não vai se manter nesse ramo, porque esse ramo é trabalho, é muito trabalho. Não é pouco, não. É muito trabalho. Entendeu? E nem todo mundo vai conseguir suportar. E é por isso que muita gente abandona, porque a pessoa veio com essa intenção. E não é só pro ramo da papelaria, como eu falei, é qualquer segmento que você venha tomar a decisão de empreender. Se você não tiver a certeza, a paixão por aquilo que você faz, o conhecimento, sabe? Claro que conhecimento nunca vai ser o suficiente, você nunca vai saber tudo, nunca vai ter chegado ao limite. Conhecimento é algo que você vai ter que alimentar, inserir no seu dia a dia durante toda a sua jornada, todo o seu percurso, se você quiser se tornar uma pessoa grande. Agora, sim, se for algo para você só usar como um refúgio, uma terapia, algo para você ocupar a mente, entendeu? E você já de início se identifique, você hoje tem uma condição de investir em algo para iniciar, então ótimo assim, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que ninguém entre num segmento achando que vai ganhar rios de dinheiro, porque não é assim. Empreender não é isso. Empreender vai muito além de ganhar dinheiro, entende? Empreender, e ainda mais se você está iniciando agora, você tem que aprender muito sobre o que é empreendedorismo, porque não é a mesma coisa de você trabalhar para outras pessoas, não é? Porque se você trabalha de carteira assinada e, por exemplo, você não trabalha por venda, com vendas, né? Então, independente da empresa vender, faturar ou não, você está indo para fazer aquilo que você foi designado, né, para fazer. Você tá entrando na função de, sei lá, para dobrar caixinhas. Então, enquanto tiver caixinhas para você dobrar, você vai dobrar. Se não tiver caixinhas, tudo bem. O seu trabalho não é dobrar caixinhas, não é outra coisa. Então, independente de ter caixinhas para dobrar ou não, seu salário vai entrar.
Mas na hora que você decide empreender, não é assim. Entende? Não é assim. Se eu já ganho um bom dinheiro, sim, eu ganho. É um complemento, sabe? Mas eu, infelizmente, não pude fazer com esse dinheiro daqui da minha papelaria um capital de giro, sabe? Eu não consegui fazer. Por exemplo, porque o correto é você empreender e aí tudo que entra você reaplica. Tudo que entra você reaplica. E com isso sua empresa ela cresce rápido, ela evolui com um tempo mais curto. Eu não fui dessa forma. Eu sempre, no início, quando eu comecei a trabalhar, eu realmente comecei a trabalhar para me sustentar. Era para cobrir despesas fixas que eu tinha, responsabilidades que eu sempre tive que assumir, desde muito cedo. Então, eu não tive esse privilégio de iniciar e tudo que conquistar dela, porque se fosse assim, eu já teria chegado muito longe. Mas talvez, se tivesse sido assim, eu não teria amadurecido o quanto eu amadureci. Eu não teria tido a conquista dessa visão que hoje eu tenho para uma empresa, entendeu? O que eu posso absorver de conhecimento, eu corro em busca disso para poder somar e quando chegar no momento certo, eu dar um passo para um degrau acima e com firmeza, sabe? Sentindo que aquele degrau que eu subi ali, ele tá firme, sólido, que eu não vou correr o risco de estar construindo algo com uma base frágil, que eu tenha que voltar a dar um passo atrás, como eu já fiz muitas vezes. Muitas vezes. A decisão de eu estar trabalhando de carteira assinada não foi algo que eu escolhi assim tão facilmente, porque quando eu comecei na papelaria, eu comecei em 2005, quando meu filho nasceu. Foi uma necessidade, porque eu trabalhava e quando eu saí de licença maternidade, eu voltei, fiquei só o tempo que tinha que ficar, né? Que o Ministério do Trabalho me cobria, e em seguida a empresa me dispensou. E aí eu peguei meu dinheiro e disse, bom, eu já tinha uma visão sobre como era trabalhar com esses serviços de gráfica, né? Cartão de visita, essas coisas. Nunca tinha trabalhado diretamente, mas já tinha vivenciado algo assim, nesse ramo. E aí, eu sem nem saber o que era CorelDRAW, sem nem saber mexer no computador direito, eu não sabia, gente. E meti as caras. Então, assim, pegava, ia de porta em porta, no bairro onde eu morava, ofertar. Mas tem pessoas que têm vergonha de fazer isso, entendeu? Então, assim, quem tem vergonha de vender, não vai... Gente, quem tem vergonha de vender hoje, graças a Deus, tem a internet para você vender um produto sem precisar aparecer, né? Sem precisar ficar, tipo, porta a porta, né? Mas eu não tenho vergonha de vender. Vou logo lhe dizendo que eu sou uma pessoa sem vergonha, viu? Então, sempre vendi, sempre trabalhei com vendas diretas. Tenho vergonha assim. Ainda pra mim isso aqui é um tabu, tá falando assim, é tanto que eu não apareço muito. Mas, e hoje até que eu tô falando, né? Mas foi essa pergunta que me fez parar pra vir aqui responder dessa forma, entendeu? Olhando pra câmera e tudo. Mas assim, se você tiver vontade de entrar, é isso que eu falei. Entre, porque você sentiu seu coração esquentando, sabe? Ai, que vontade de fazer isso. Pô, me identifico fazendo isso aí.
Ah, eu me vejo fazendo desenvolvendo uma festa e entregando e já imaginando como você vai ser agradecida pela mãe que recebeu, sabe? Eu comecei e minhas amigas foram minhas cobaias, né? E fiz pro meu filho, minhas sobrinhas. E até então todo mundo, ai, que lindo, meu Deus, graças a Deus que elas falaram isso, viu? Porque eu acreditei e continuei. Aí hoje eu faço melhor. Porque não era, gente, não era quando eu iniciei, mas eu melhorei porque eu não parei, entendeu? Então tudo é prática, né? Mas eles acreditaram em mim. Então é isso, gente. Não entre num ramo, seja ele qual for, por conta do dinheiro, e sim porque você se identifica. Parece clichê isso que eu falo, mas tipo, se você não se identifica, se você não sentiu aquele, sabe, seu coração esquentando, porque foi isso que eu senti. Quando a pessoa chegou e falou assim, você tá deixando de ganhar dinheiro, você deveria trabalhar com isso, sabe? Isso aqui. Aí começou a me apresentar, papelaria personalizada, que eu não sabia. Começou a me apresentar. Olha, eu lhe vejo fazendo isso, você deveria começar a trabalhar com isso. E eu disse, não, meu Deus, como é que faz isso, né? Eu não imaginava que com uma folha a gente ia dobrando em algumas partes e aquilo se transformava numa caixa. Na minha mente, meu Deus, era algo muito complexo. E pra muita gente pra gente já se tornou um hábito, a gente já faz, sem nem olhar direito, você vai dobrando, você já pega uma caixa, você já vai ali, você já sabe onde são os vincos, você já vai reforçando o vinco, dobrando, passando a cola, colando, tá, bota lá. É bem dinâmico, é bem no automático hoje, né? Mas nem sempre foi assim, entendeu? Então, quando essa pessoa viu em mim essa possibilidade e eu não enxergava isso, e quando eu comecei, e ela acreditava tanto em mim, que depois eu vou contar essa história. Enfim, resumindo, gente, o motivo pelo qual eu virei a câmera para falar. Se você começou a consumir conteúdo e algo que lhe chamou a atenção e você começou a ver mais disso, seu coração, sabe? É aqui, gente, não é nos olhos, não. É no coração. Se você sentiu aqui dentro, esquentou, sabe? Você começou a sonhar, imaginar, se vendo. Então, é o caminho. É o caminho, independente do que for. Foi isso que que existiu conexão, foi naquilo. Entendeu? Então, você não tem que olhar a movimentação que um tá tendo, se um tá ganhando dinheiro com algo que talvez não vai dar certo para você, ou até mesmo você nem vai se identificar. Então, eu entendo uma coisa, tudo dá certo para qualquer pessoa, contanto que aquela pessoa esteja desenvolvendo aquilo não somente por dinheiro. Claro que é por dinheiro que a gente trabalha, gente, porque no mundo material a gente precisa realmente de dinheiro para sobreviver. Não é sobre isso que eu tô falando. Mas sabe quando você faz algo por dinheiro, só pela necessidade do dinheiro, mas você faz reclamando, porque não é aquilo que você se identifica? E é por isso que muita gente desiste. A papelaria é assim, não é para todo mundo. Então, assim, se você encontrou na papelaria, se você começou a consumir conteúdo, se alegria, sabe, de vivenciar, aquela vontade de vivenciar o que a gente tá vivenciando, a gente que eu falo papeleiras, né? Então, é esse o caminho. Então, vai dar certo com você, sabe? E o dinheiro realmente vai ser uma consequência. O dinheiro vai ser uma consequência. Porque muita gente vive já da papelaria e iniciou bem recente. A minha realidade é outra. Eu não consigo ainda me sentir tranquila em dizer vou viver apenas daqui e vou deixar tudo lá fora. Eu ainda não me sinto segura, entendeu? E é como eu falei, tudo tem um momento, tudo, e eu oro muito a Deus, esse dia vai chegar. Eu tenho certeza que eu vou chegar aqui falando que
estou pronta para viver 100% daqui. Mas eu ainda não estou, entendeu? Então, enquanto eu não estou, enquanto eu não me sinto segura, aí eu vou vivendo essa dupla jornada aí. E que Deus me dê força, né, pra eu continuar. Teve até, eu quero até comentar, que teve até um vídeo de Carol, que eu tava assistindo, ateliê da Carol, que Carol tava falando sobre a Shopee. E ela até comentou assim, que no início, quando você começa a trabalhar com a Shopee, você tem que botar seu preço lá embaixo, né? Que é o que todo mundo fala, realmente. Mas ela usou um termo, gente, que eu me identifiquei demais, que foi o termo, ela disse assim, você tem que se humilhar pra Shopee. Gente, eu fazendo minha precificação, meus cálculos aqui, pra começar a postar, foi como eu me senti. Eu disse, gente, a conta não tá batendo, não sabe? Então, assim, pra Shopee, eu vou começar tudo de novo. É como se eu estivesse lá atrás, iniciando, e eu engateando, e eu tendo que botar meu preço lá embaixo, me baixando minha cabeça, sabe? Pra dizer assim, porque quem sou eu? Pra Shopee, quem sou eu? Para milhares de pessoas que já estão na Shopee desde o início, quando a Shopee chegou aqui no Brasil. Então, eu tenho que entrar na Shopee com o intuito de começar a vender, para que as pessoas vejam meu produto, e lá na frente é que eu vou ganhar dinheiro. Então, é exatamente o que a gente pode dizer para uma pessoa que está entrando agora, que não entre por conta do dinheiro, entendeu? Exclusivamente. Porque vai acontecer, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar. Esse ganhar bem é o mesmo que pra mim, né? A mesma visão que eu tenho. Porque às vezes R$500 tá bom, tá o suficiente para você ganhar, começar a ter um dinheirinho no mês, e entrando, sei lá, R$200, R$300, para você já é um dinheiro bom. Porque com esse dinheiro você já vai conseguir, se for só para você, depende do intuito, você tá entendendo? Você tá querendo entrar na papelaria para ganhar quanto? E pra quê? Ah, não, eu quero começar a fazer caixinhas de festa só pra eu ter um dinheiro pra mim no final do mês, porque assim, eu não trabalho, eu preciso ter uma renda, e eu acho que R$200 pra mim é o suficiente. Então, ótimo. Mas talvez não seja 200, seja 2.000. Então, entende? É sobre quanto, é sobre os porquês e os prós. Mas a gente tem que também entender que existem os contras, que existem os percalços no caminho, as pedras que você tem que, não é desviar, às vezes você tem que quebrar, sabe, para passar, porque desviando não vai rolar. Desviando vai ter mais pedra, então você tem que quebrar ali para abrir um caminho para você passar. Então é sobre isso. Não tô falando da papelaria, gente, tô falando sobre empreender, entendeu? Seja muito bem-vinda ao ramo, sabe? A gente tá aqui para somar o que eu puder. Eu não, como eu falei, eu não sou de ensinar, porque eu não tenho esse dom, entendeu? Mas compartilhar do que a gente sabe, a gente sempre compartilha. O que a gente conhece, o que a gente dá para compartilhar, a gente vai estar compartilhando, sim, que achar interessante, claro. Até porque rolou uma conversa recentemente sobre a gente trabalhar com um produto que outra colega trabalha, e só porque a colega tá trabalhando você decidiu trabalhar. Gente, não existe isso, sabe? A papelaria, ela é para todo mundo, e vai acontecer isso mesmo, eu tô trabalhando com essa caixinha, e essa caixinha, esse modelo de caixinha só pode eu trabalhar, ninguém mais pode trabalhar porque tá me invejando. Isso não existe. Então,
Se é papelaria que você se identifica, como eu falei, que seu coração esquentou, então é ela que você tem que ir, seguir esse ramo. Vá, comece a comprar outra coisa, não espere, tá tudo perfeito. Eu comecei com uma tesoura mesmo, como todo mundo, eu acho, quando começa na papelaria. Dificilmente alguém diz, vou começar na papelaria e vai lá e compra equipamento. E se consegue, ótimo. Mas você começa na tesoura mesmo. Você começa na tesoura. E quando você consegue conquistar um maquinário, é para dar upgrade mesmo na sua empresa, nos seus trabalhos, para te ajudar, sabe? Mas a silhueta, ela também não é perfeita. Você tá entendendo? E vão ter momentos, como eu tive muitos, da silhueta tá cortando ali as caixinhas e eu tá nas tags, ou ela nas tags e eu nas caixinhas, adiantando para ganhar tempo. Muitas vezes aconteceu isso. Hoje, graças a Deus, eu conquistei minha corte e vinco com muito suor. E tá me ajudando demais. O tempo que eu levava, meu Deus do céu, pra fazer uma festa, eu corto 3, 4, 5 festas naquele mesmo período, naquele tempo. Então, assim, você só vai quando você consegue colocar equipamentos dentro da sua empresa, aí você começa a ganhar mais dinheiro. Mas não é que você está fazendo algo diferente, não, você só está fazendo as mesmas coisas, só que num tempo mais curto, entendeu? Então acaba tendo condição de pegar mais encomendas. Mas no início, comece a falar, comece a dizer, faça, compre, vá numa papelaria perto de casa, compre, sei lá, um pacote com 20 papéis, se você tiver impressora. Se não tiver impressora, gente, muita gente fala sobre esse assunto achando delicado, sobre você ter artes autorais ou você participar de coletivas. Eu faço as duas coisas, sabe? Eu ainda compro coletivas, principalmente porque algumas coletivas que eu participo vêm com kits digitais, de papéis digitais. Então, esses kits de papéis digitais, além das caixinhas que eu não utilizo, e quando eu utilizo, eu não faço igual, eu pego aquela arte e não é que eu modifique, não é isso. Mas é, por exemplo, acetato, essas coisas eu não trabalho, entendeu? Não trabalho. Aí o que é que eu faço? Eu dou o meu jeito, eu dou o meu toque, sabe, naquela arte. Mas se tiver temas assim, eu fiz muito isso. Hoje eu não tô fazendo mais por conta da corte e vinco, que eu tô padronizando os modelos de caixa, né? Mas se chegar ao ponto, eu vou fazer, não tenho problema nenhum. O que eu não faço é pegar as fotos da coletiva e postar nas minhas redes sociais. Nunca fiz isso. Nunca vendi, nunca ofertei um produto que não foi feito por mim. Então, quando eu participo de coletiva, eu sempre pego aquele produto e dou o meu toque, imprimo, monto do meu jeito, que é o jeito que eu consigo entregar para o meu cliente. Então, tem coletivas de designer que elas entregam em PDF. Então, quem não tem computador, quem não tem impressora em casa, pode estar participando dessas coletivas, pegando os arquivos em PDF, editando no celular, levando numa gráfica e mandando imprimir. Entende? E aí você chega em casa, porque o PDF ele já vai estar com as marcações, você só vai colocar ali centralizado o nome da criança, para você não ter que pagar lá na gráfica, porque eles cobram para fazer a edição. Então você já faz isso, aprenda a fazer isso pelo celular, e você vai lá só para pagar o custo da impressão, ou numa gráfica, ou numa lan house. Lembrando que você sempre vai pedir para imprimir numa qualidade alta, você tá entendendo? Faz um teste primeiro, peça para imprimir uma folha para você ver como é que vai sair a qualidade. Não vá fechando um pacote mandando imprimir às cegas. Você manda imprimir uma para você ver como vai ficar. Você gostou do resultado, manda imprimir o resto. Aí você gostando, pronto, você já sabe para onde você vai, até você conseguir juntar um dinheiro e conquistar a sua primeira impressora, seu computador, entendeu? E é isso, gente. O que eu tinha para dizer era isso. Se seu coração realmente tá dizendo sim para papelaria, então venha, vai ser muito bem-vinda. Mais uma papeleira para o grupo, né? Para essa grande família que é de artesãs. E
É isso, é buscar conhecimento, é buscar adquirir, não é adquirir, mas tipo, é buscar consumir conteúdos desse estilo. Pegando ideias, se alguém mostrar um produto que você diz, eu posso fazer isso, vá, faça também, inclua no seu portfólio, entendeu? E é isso. Às vezes no início você vai até ter que dar algo só para você dizer faço. Entendeu? Assim, para um sobrinho, eu já fiz isso no início. Não, eu vou e faço, compro o material que eu faço. E aí fiz, gostou, já ficou como um portfólio, já ficou como uma amostra para mim. Aí a pessoa, você faz isso também? Aí eu nem sabia, nunca tinha feito, faço. Então assim, se você vê que você consegue entregar, diga que sim, faço. Faz, entrega, ganha seu dinheiro e quando você pensar que não, você já está com uma clientela aí, com uma gama de clientes para poder você atender, e esses clientes já vão gostar, já vão te indicar para outros, entendeu? Tem mamães que estão comigo desde a maternidade, desde o chá revelação, e sabe, e tá até hoje. Então é você conseguir entregar um produto também de qualidade, buscar fazer isso sempre. Por isso que eu tô falando, testar, buscar uma empresa que possa imprimir se você não tiver uma impressora. Até mesmo pessoas que trabalham com isso, se tiver próximos a você ali, você sabe que aquela fulana ali trabalha com personalizados, ela tem impressora, então eu vou perguntar ela se ela imprimir pra mim. Se você acha que ela não tem problema, a pessoa vai lhe cobrar pela impressão, entende? Então é isso, gente. Eu vou parar de falar. E é isso, gente. Eu queria responder essa pergunta dessa forma, com essa justificativa longa, mas para não parecer assim arrogante, não é essa a minha intenção. Eu quero só assim que a pessoa entenda. Quero até agradecer por ela ter comentado, perguntado isso, porque eu acho muito importante. Porque eu tenho certeza que se fosse só pelo dinheiro eu não estaria mais, porque não é fácil pra mim. Pra mim não é fácil, entendeu? Não é todo mundo também que aguenta passar noites em claros pra poder entregar, assumir com aquela responsabilidade. Gente, é tão corrido, mas é o que eu amo fazer. Quando eu tô aqui, não existe estresse, não existe problema, entende? Então é por isso que eu tenho uma certeza absoluta de que é isso que eu quero pra mim. É disso aqui que eu quero viver. Então é isso, gente. Vou estar encerrando, inclusive, esse vídeo, né? E subindo para o canal. Encerrando dessa forma bem diferente como de costume, né? Que eu sempre venho postando. E eu quero pedir desculpas se eu pareci arrogante, se eu pareci grossa. Eu não sou e sou um pouco, mas eu não quis ser. Eu só quis ser assim, sincera mesmo, sabe? Eu não vou estar alisando, enganando, romantizando a profissão, não. Tem que ser realmente real. Então, é a minha realidade. Não estou dizendo que é a realidade de todo mundo, mas é a minha realidade, certo? E agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui comigo até o final. E vou pedir que vocês curtam o meu vídeo. Quem não é inscrito, gente, se inscreva, me ajude aí a subir. E é isso. Eu vou terminar isso aqui e vou concluir esse trabalho que eu tô fazendo num próximo vídeo. Tá joia? Tchau!